nós vamos convidar Carlo Pereira, que é diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global da ONU, né? O Carlo tem mais de 20 anos de experiência em sustentabilidade e relações institucionais e vem atuando já diversos anos em assuntos relacionados a mudanças climáticas, energias renováveis, investimento social privado, índices de sustentabilidade no mercado de capitais e outros temas. No Pacto Global da ONU, ele é membro do Conselho Global das Redes Locais e lidera o Conselho Regional da Cidade, né, pela Universidade de Nuremberg, assim como especialização em liderança internacional pela GIZ na Alemanha. E Carlos vai falar sobre um tema que eu estou muito atento aí, quero aprender um pouco mais, que é justamente a questão da visão do ESG na logística reversa. Por favor, Carlos, tenha a palavra. Bom dia, tudo bom, Serafim? Prazer estar aqui com vocês. Quero cumprimentar todos e a todos que estão aí nos assistindo e, sem dúvida nenhuma, parabenizar o evento e parabenizar também o trabalho, viu, Serafim, da Abrafarma, que é um trabalho exemplar, e também parabenizar o Roxo pela apresentação que acabou de fazer. Eu acho que foi bastante esclarecedora. Gostaria de alinhar um pouco as expectativas aqui. O Roxo fez uma apresentação daquelas que fala o que a gente precisa escutar, o que a gente quer saber. A minha é mais uma coisa mais high level, né? Então, na verdade, sem fatores técnicos, questões técnicas. Então, espero que sirva para vocês, pelo menos, como uma fala inspiracional. E, é claro, sem dúvida nenhuma, para aqueles que estão atentos às questões ESG, entenderem um pouco também, tá? Alinhamento feito, vamos lá. Bom, gente, primeiro comentar o que é o Pacto Global, né? Acho que é importante, para quem não conhece, o Pacto Global, ele é, numa única frase, ele é o braço das Nações Unidas para o setor privado, tá? Então, é isso que o pacto é. O que a gente faz? O que a gente faz é tentar implementar a Agenda 2030, que eu já explico o que é, ou Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU, nas empresas e por meio das empresas, né? E por que o pacto existe? Sendo que a ONU, teoricamente, é uma instituição de governos, né? É uma instituição supranacional de governos nacionais. O pacto existe porque, principalmente na última fase de globalização, a gente passou a ter organizações, corporações com poder muito grande. Então, com isso, com potencial muito forte de causar danos, né, à sociedade, ao meio ambiente, mas também de promover melhorias. Isso a gente tem que considerar, né? E só para vocês terem ideia, quando a gente compara empresa e país, tá? Se a gente listar os 200 maiores de empresas e países, ou seja, estou fazendo a conta aqui considerando PIB, Produto Interno Bruto do país, comparando então com receita de empresa, tá? Se listarmos então os 200 maiores, 153 são empresas e 47 são países. É isso que você escutar. 157 empresas, 43 são países. Se a gente tirar os 15 maiores países da frente, né, dos 100 maiores, o resto que vem ali são empresas, né? Então, a gente precisava ter alguma iniciativa para trazer as empresas para a agenda do desenvolvimento. E aí eu vou explicar com ESG que essa necessidade de envolvimento das empresas, ela fica, então, cada vez mais premente, ela se faz cada vez mais necessária, né? Então, vocês sempre escutam falar da agenda de sustentabilidade, questão de logística reversa está dentro do que a gente chama de sustentabilidade. Ela é necessária
para a implementação da Agenda 2030. A Agenda 2030 foi uma agenda feita por todos os setores da sociedade. Então, tivemos ali o setor privado, o setor público, a sociedade civil, todo mundo reunido por anos, elaborando, então, uma agenda que conseguiu estabelecer como metas e indicadores o que a gente chama de ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Tá? E parece que isso é muito distante da gente, mas eu vou explicar que não é e não é mesmo. Né? E aí, então, a gente tem o ODS 12, que trata, então, de consumo e produção sustentável, que trata de logística reversa. Tá? São 169 metas contratadas por 193 países. E esses países, então, eles podem ou não elaborar leis para endereçar essas questões. Mas o que é essa agenda? Né? Se eu pudesse resumir também, para não ficar uma coisa muito etérea. Essa agenda, gente, eu gosto de uma definição de uma amiga, é a lista de afazeres da humanidade. Qual que é o lema dela? É não deixar ninguém para trás. Então, ela trata desde questões de saneamento, a logística reversa, trata também de questão de mortalidade infantil, trata dos temas que qualquer governo deveria tratar, só que, na verdade, com uma visão ampliada. Qualquer tema que a sociedade civil deve trabalhar para alcançar, qualquer tema que as empresas devem também trabalhar para alcançar. Né? E aí, então, vem a questão ESG, ou os fatores ESG. Os fatores ESG, que vem do inglês, do acrônimo em inglês de ASG, que seria ambiental, social e governança, chegaram com muita força aqui no Brasil. Né? A gente trabalha questões ESG no Brasil já há muito tempo, mas nesse último ano explodiu. E eu explico por que explodiu. Em 2015, quando a gente adotou a Agenda 2030 dos ODS, tá? Que é o que pauta hoje, não só governos, como eu comentei, mas pauta o setor financeiro também. Então, hoje, bancos de fomento, desenvolvimento, os grandes bancos comerciais, eles são pautados por essa agenda, eles estabelecem planejamento estratégico pautado nessa agenda. Então, eles passam a entender como que eles podem impactar positivamente a sociedade e o que eles têm que fazer para impactar cada vez menos negativamente o meio ambiente e as pessoas também. Então, ali em 2015, a gente aprovou não só a Agenda 2030, em setembro, mas aprovamos também, alguns de vocês vão se lembrar, ou a maioria de vocês, o Acordo de Paris, em dezembro. Então, 25 de setembro, 12 de dezembro. Que fala, então, de mudança do clima, que tem a ver com esse nosso tema fortemente aqui também de logística reversa, né? Dado que um grande emissor de gases de efeito estufa, sem dúvida nenhuma, são lixões, que a gente tem ainda mais de 3.000 pelo Brasil. Né? Essa, talvez, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma belíssima política, né? Belíssima política, tem que ser implementada efetivamente, é um exemplo para o mundo, mas uma das coisas mais complicadas que a gente não conseguiu atingir e precisamos atingir, sem dúvida nenhuma, é eliminar o lixão. Era para a gente ter eliminado agora já em 2020, não conseguimos, e a gente tem que conseguir eliminar o mais rapidamente. E uma das maiores fontes de gás de efeito estufa são os lixões. Né? Então, libera ali gás metano, que quem lembra do famoso gás carbônico, né? 21 vezes mais potente que esse gás. Mas sem irmos muito tecnicamente nessa questão, ali em 2015, então, essas duas principais agendas, elas passaram a pautar o mundo. Tá? Aí falou assim, Carla, mas você está falando de empresas internacionais, você está falando de bancos internacionais, ou você está falando de países, ou você está falando de grandes empresas, né? Na verdade, não, gente. Na verdade, tudo que é feito lá acaba nos afetando, mesmo como indivíduo. Tá? Isso tenham a mais absoluta clareza disso. Muito do que a gente tem de legislação, até mesmo localmente, ela reflete, na verdade, um compromisso que foi assumido internacionalmente. Muitas delas. Tá?
Então, ontem, por exemplo, num debate da questão de corrupção, a gente falou muito em várias legislações anticorrupção. Boa parte dessas legislações são, na verdade, o Brasil reagindo a compromissos externos que já tinha feito, né? Então, voltando para o nosso tema, então, desde 2015, a gente começou a acelerar muito a agenda de desenvolvimento sustentável, principalmente porque o setor financeiro veio com muita força para essa agenda, tá? E o que são os fatores ESG, gente? Fatores ESG nada mais são do que a sustentabilidade, só que pelo olhar do setor financeiro. Então, quem tem essa dúvida de achar que fator ESG é uma coisa nova, na verdade, não é tão novo assim como eu já disse. Na verdade, é o olhar do setor financeiro sobre a sustentabilidade. Tenham clareza disso, tá? Acho que isso é uma coisa fácil da gente entender. O que então os fatores ESG eles observam? Eles observam o que aquele setor, aquela empresa deveria fazer dentro da sustentabilidade, em questões sociais, em questões ambientais e questões de governança. Logística reversa, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que as instituições financeiras se atentam para qualquer setor e, sem dúvida nenhuma, o setor de vocês, o setor farmacêutico, não está excluído dessa questão. Pelo contrário, tem que ser muito observado. A gente sabe, por exemplo, na questão de medicamento, a gente sabe todo o impacto que tem na natureza e também na vida e na saúde das pessoas, da gente não colocar adequadamente esses dejetos. Então, o que a gente tem? Desde 2015, um fortalecimento muito grande, principalmente nos bancos de fomento e desenvolvimento, mas nesses últimos 3 anos, o mercado financeiro privado, os bancos comerciais vieram com tudo para a agenda. Vou citar alguns exemplos aqui. A gente tem, por exemplo, o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, nomes aqui que talvez vocês não conheçam, mas é o maior gestor do mundo. Então, ele tem 5 PIBs brasileiros sob gestão. 5 PIBs brasileiros, tá? E todo ano, janeiro, ele solta uma carta para os CEOs, para os líderes empresariais das empresas investidas dele, ou seja, naquelas empresas que ele investe. Quando essa pessoa fala, obviamente, dado o poder econômico que tem, o mundo inteiro ouve. Então, ele pauta as agendas do mercado no mundo todo. Então, por isso em si, ele já tem uma importância muito grande. Mas eles vão além. O que significa ali ir além, né? Eles têm, a BlackRock, tem participação em muitas empresas brasileiras também, né? Por exemplo, B3, a nossa bolsa, BlackRock é um dos maiores acionistas, Ambev, BRF e assim por diante, tá? Não sei se tem alguma participação em alguma empresa do setor farmacêutico aqui no Brasil, mas, enfim, eles costumam ter participações pequenas e eles são o que a gente chama de acionistas ativistas. Significa o quê? Eles vão nos conselhos, eles vão nas assembleias e eles votam para que as empresas adotem posturas mais sustentáveis, tá? Nesses últimos 3 anos, então, a BlackRock, assim como várias outras empresas, estou pegando eles como exemplo, das grandes, a maioria, passaram a pautar a questão de sustentabilidade e de mudanças climáticas por conta, principalmente, dessas agendas que eu falei em 2015, né? Como isso nos afeta? Vou dar um exemplo aqui só para vocês terem ideia. O que Toledo, no Paraná, tem a ver com o Acordo de Paris? Aparentemente nada. Estou mostrando como as coisas se conectam desde uma coisa global até uma coisa local, apesar de não ser no setor, tá? Toda a renovação, a eficientização da iluminação pública de Toledo foi feito por meio do BRDE, que é o Banco de Desenvolvimento Extremo Sul, com o recurso da AFD, que é a Agência de Desenvolvimento Francesa, que disponibilizou esse dinheiro por conta do Acordo de Paris,
porque quer ajudar os países a diminuírem as emissões de gás de efeito estufa. Então, para mostrar como a coisa está super interligada e chega em qualquer canto, isso vocês tenham clareza. Quando a gente fala da Agenda 2030, a gente fala do processo de nacionalização e interiorização da agenda. Então, vocês já devem ter visto aquelas 17 caixinhas coloridas, e isso que está pautando, então, o mundo. Então, gente, a questão da logística reversa e ESG, ela é fundamental, porque significa o quê? Os bancos, eles vão começar a observar, muitos já fazem, na verdade, observar cada vez mais como aquela empresa atende questões de logística reversa, tá? E o que fazer com essa informação? Desde ranquear aquela empresa, né, a até mesmo excluir aquela empresa. Excluir, que eu quero dizer, é não investir mais naquela empresa ou até mesmo não financiar mais aquela empresa, tá? E fala assim, mas eu sou uma pequena empresa, isso vai acontecer comigo? No primeiro momento, não. No primeiro momento, certamente, o foco são as grandes empresas. Mas isso vai chegar com certeza. Até porque, por conta dessas agendas do ESG, as grandes empresas estão adotando compromissos, tá? E esses compromissos, eles não são, não é factível que essas grandes empresas consigam cumprir esses compromissos exclusivamente nas suas operações. Então, elas vão precisar do quê? Acionar a sua cadeia. Então, aquelas pequenas e médias empresas que fazem parte da cadeia de grandes empresas, saibam que vão ter que se adequar certamente, né? Eu acho que um exemplo que a gente tem é, sem dúvida nenhuma, a política, a logística reversa, a política nacional de resíduos sólidos e como a gente trabalha. Então, todos os elos da cadeia trabalham para que a gente consiga solucionar essa questão. Não é só uma grande empresa, ou não é responsabilidade do governo, mas sim elo, de todos os elos de toda a cadeia. Então, por isso que eu digo, fiquem atentos a essas questões ESG, busquem aí estudar um pouco mais, entender um pouco mais. Tem muita oportunidade também, sem dúvida nenhuma. Vocês veem XP, por exemplo, que todo mundo conhece, cada vez mais com fundos ESG ou com avaliação das empresas por questões ESG. Os bancos comerciais aqui no Brasil, todos já fazem isso. Então, desde Itaú, Santander, Bradesco, todos eles já têm uma frente de ESG muito bem montada, tá? Indo um pouco na prática de como se faz isso e de como a logística reversa está envolvida, como eu comentei, indo só um degrau abaixo daquilo que eu já comentei anteriormente, é o quê? Como que essas instituições fazem? Elas vão entender o setor. Então, por exemplo, o setor farmacêutico, o que tem de importante? Uma drogaria ou uma rede de drogarias, quais são aqueles temas que são importantes daquela rede trabalhar? Logística reversa, sem dúvida nenhuma, é um deles. A questão de tratamento dos dados de todos os clientes, sem dúvida nenhuma, é outra questão super importante de ser trabalhada. Enfim, várias questões aí que a gente tem que observar, sem dúvida nenhuma, saúde e segurança dos funcionários, principalmente em meio a uma pandemia, é um outro ponto essencial a ser observado. Então, o que o setor financeiro vai fazer é olhar essas questões, que não são só essas três, são muitas outras questões, sem dúvida nenhuma, mas vão olhar, então, essas questões com cuidado. Então, vocês estão adequados à logística reversa? Como que está o setor? Como que está a sua empresa especificamente dentro do setor? E aqui eu estou falando, gente, para questões para além da conformidade legal. Eu acho que daqui a pouco a gente vai ter o exemplo do meu amigo Redondo, e que é o diretor de sustentabilidade da RD, e ele vai trazer, sem dúvida nenhuma, tudo isso que eu estou falando que é meio etéreo, ele vai aterrissar e trazer de como isso está sendo feito para as questões ESG no setor, né? E principalmente na logística reversa. A questão, eu vi me mandaram um lembretezinho aqui para falar de impactos positivos, sem dúvida nenhuma,
são observados também os impactos positivos. Como eu disse, não só os negativos, mas os positivos também. Mas tenho clareza que o que exclui as empresas de índices ESG, sem dúvida nenhuma, são esses impactos negativos. Várias empresas brasileiras já estão sendo deslistadas de fundos ESG por conta de impactos negativos, né? Agora, só para terminar num tom positivo, o que a gente vê é que o Brasil, como país, é muito preparado para as questões ESG, né? Muitas vezes a gente pode achar que não, mas os setores aqui no Brasil, eles têm um grau de sustentabilidade muito elevado, principalmente se comparado a países em desenvolvimento. A gente tem uma legislação trabalhista muito sólida, o que muitas vezes acaba sendo um obstáculo para muitas coisas, mas sem dúvida nenhuma nos deixa à frente dos países quando a gente fala num tratamento ao trabalhador. As questões ambientais, sem dúvida nenhuma, a gente tem muitos desafios, mas a gente trabalha melhor do que os nossos países de renda média, os países similares, sem dúvida nenhuma. Para além disso também, a gente tem uma vocação natural muito importante, né? Então, essa vocação natural que faz com que a gente tenha uma energia limpa, a gente tenha não só energia no sentido de energia elétrica, mas também energia primária limpa. Então, por isso que eu acho que a agenda ESG, que fala da logística reversa, ela é, na verdade, um motivo para que a gente tenha uma vantagem competitiva quando comparado a outros países no mundo. Então, por isso que eu acho que, de novo, independente de vocês serem uma pequena empresa ou uma grande empresa, tem que se atentar, né? O que eu comento sempre, mas eu sou uma pequena empresa, o que eu tenho a ver com isso? Quando a gente fala de sustentabilidade, o lema da agenda, como eu falei, é não deixar ninguém para trás em qualquer situação. Todo mundo vai ter que trabalhar. Então, a grande empresa, sem dúvida nenhuma, tem uma responsabilidade maior, mas isso não isenta a pequena empresa da sua responsabilidade de fatores ambientais, sociais e de governança. E, para além disso, como eu disse, a gente está falando aqui em melhorar a vantagem competitiva. E é isso. Muito obrigado. Um grande abraço. Obrigado, Carlos. Nós que agradecemos, né, em nome da organização, sem dúvida alguma, dados importantíssimos, aprendi um pouco mais, né? E justamente eu ia tocar com você uma pergunta que era justamente sobre os índices de sustentabilidade que podem ser valorizados pelos stakeholders, mas você acabou de colocar brilhantemente alguns, mas fica aí em aberto. Eu sei que você está com tempo escasso, né? Fique em aberto para você fazer as suas considerações e agradecimento, e aí a gente encerra a sua fala. Maravilha. Bom, desculpa ter que sair tão rapidamente assim, mas é que eu tenho uma outra live agora. E com relação aos índices, muito brevemente aqui, né? A gente tem índice, por exemplo, da B3, índices internacionais também, e que observam isso, né? Então, medem a sustentabilidade nas empresas. E isso são índices que fazem com que as empresas consigam ter uma melhor imagem, consigam captar um dinheiro mais barato, né? Isso é muito importante, sem dúvida nenhuma, consigam ter uma melhor percepção, como eu falei, da imagem, não só da população em geral, mas uma melhor percepção também dos seus funcionários. Vamos lembrar aqui que hoje 84% do valor de uma empresa são ativos intangíveis. O que significa isso? Por exemplo, reputação, que é a maior parte disso, né? Então, por isso que esses índices também são muito importantes. E, para além disso, fica um abraço e, por favor, entre no site do Pacto Global, ali tem muita informação também que vocês podem buscar. Obrigado.